O AVC é a segunda principal causa de morte no mundo e no Brasil também, perdendo apenas para o infarto agudo do miocárdio. E o AVC, que é o acidente vascular cerebral, pode ser de dois tipos predominantes. O AVC isquêmico, que é o mais comum, que ocorre em 87% dos casos, e o AVC hemorrágico. Fatores de risco para doenças cardiovasculares, e o acidente vascular cerebral é uma doença cardiovascular, são os mesmos, tanto atuando sobre o risco de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, como do AVC, seja isquêmico ou hemorrágico. Então, a hipertensão arterial contribui para o aumento do risco. O colesterol elevado no sangue é um fator de risco importante, assim como o tabagismo, o abuso de bebidas alcoólicas, a obesidade, sedentarismo, o diabetes, e todos esses fatores vão se somando, aumentando cada vez mais o risco nos indivíduos que os apresentam. Então, existe uma preocupação muito grande de tentar minimizar os danos ou diminuir o risco do desenvolvimento de acidente vascular cerebral. É lógico que o ideal é atuar nos fatores de risco previamente conhecidos, então o tratamento adequado do diabetes, da hipertensão arterial, evitar o tabagismo, o abuso de álcool, evitar o sedentarismo, a obesidade e por aí vai. Então, atuar em todos esses fatores, quando eles já são identificados, é uma coisa muito importante. Mas acontece que cerca de metade das pessoas que sofrem um AVC isquêmico são pessoas que têm a glicose elevada e que nem sabem que têm diabetes, a maior parte desses casos. Então, muitas das vezes a pessoa tem fatores de risco que não reconhece como sendo fatores para risco de AVC. Então, é necessário, durante as visitas dos pacientes aos médicos, que esses fatores sejam identificados nos exames laboratoriais de rotina, na observação dos hábitos de vida das pessoas, para que elas tenham então o devido tratamento e orientação para diminuir o risco desses problemas, no caso, o acidente vascular cerebral, que com muita frequência deixa sequelas, além de poder levar ao óbito, porque é uma doença que tem um potencial de uma gravidade, embora haja uma gradação do tipo de lesão com relação à gravidade. Por quê? A diminuição do fluxo de sangue para uma determinada artéria do cérebro pode afetar desde os vasos sanguíneos mais calibrosos do cérebro até os mais finos. Então, quando o processo de obstrução ocorre nos vasos sanguíneos mais finos do cérebro, muitas vezes não existe uma manifestação, um sintoma agudo que seja identificado como um AVC. Então a pessoa pode ter, ao longo do tempo, várias lesões quase que microscópicas que vão se sucedendo ao longo do tempo, e então o fator tempo acaba sendo muito necessário para que haja o acúmulo dessas lesões e o desenvolvimento de algum tipo de sintoma de manifestação. Essas manifestações da chamada microangiopatia cerebral, que tanto pode ser isquêmica quanto hemorrágica, de modo geral existem os dois componentes, que a isquemia é a obstrução de fluxo de sangue num determinado vaso sanguíneo, levando então à morte dos neurônios, que têm uma necessidade muito grande de oxigênio e glicose para a sua sobrevivência e para o desempenho normal das suas funções dentro dos circuitos dos neurônios do cérebro. E existe o outro componente, que é a hemorragia, que também pode afetar esses pequenos vasos. Então a microangiopatia cerebral pode ter um componente isquêmico, de obstrução do fluxo sanguíneo nos vasos capilares, os mais fininhos do cérebro, mas também pode ter um componente de hemorragia. De qualquer maneira, tanto um processo quanto o outro acaba levando à morte de neurônios em áreas muito limitadas, muito pequenas, circunscritas, mas de modo geral em vários pontos diferentes do cérebro. Isso tende a comprometer ao longo do tempo, principalmente as funções cognitivas. Então, raciocínio, atenção, memória
o próprio comportamento, tudo isso pode ser modificado lentamente quando existe um processo crônico de doença dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, a microangiopatia cerebral. Uma outra manifestação que também é bastante comum são alterações de equilíbrio ou da marcha, da capacidade da pessoa se locomover. Então a pessoa às vezes relata que tem uma tontura, quando na verdade a gente vê uma dificuldade de posicionamento do corpo que não é propriamente aquela manifestação típica que é chamada de labirintite, onde a pessoa tem a percepção de que tudo à sua volta está rodando. A pessoa não tem isso, mas tem uma certa debilidade na sua postura que deixa de ser a mais adequada para a pessoa caminhar ou se movimentar. Então isso muitas vezes é, na verdade, uma manifestação da microangiopatia cerebral, que não deixa de ser uma quantidade muito grande de AVCs, de acidentes vasculares cerebrais microscópicos esparramados pelo corpo, que podem ser identificados através de exames de imagem como tomografia computadorizada ou ressonância magnética. E essas alterações nesses exames recebem o nome ou de microangiopatia cerebral ou mais comumente leucoaraiose, já que esses pontos de lesão dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro ocorrem com maior frequência na substância branca do cérebro, que é uma área mais profunda da estrutura cerebral, e daí então o nome leuco, de branco, na substância branca, leucoaraiose, que é essa alteração da estrutura da substância branca promovida por esse tipo de lesão vascular. Existem vários outros tipos de acidente vascular cerebral isquêmico. Um dos mais comuns também é o chamado de lacuna, ou anteriormente chamados de infartos lacunares, que são uma obstrução do fluxo de sangue num determinado vaso sanguíneo já não tão pequeno, não são os vasos capilares, que têm uma espessura muito fininha, então já em vasos um pouco mais calibrosos existe uma obstrução do fluxo, de modo geral por causa de um pequeno coágulo, e a partir daquele ponto onde o fluxo de sangue não passa mais, existe uma necrose das células daquela região irrigada por aquele vaso sanguíneo principal. Isso, com o tempo, deixa como sinal um espaço livre que não é preenchido pelo sangue, já que o sangue deixou de passar naquele local, e é preenchido com o líquor. Tem uma densidade, esse material, parecida com o líquido cefalorraquidiano, o líquido que envolve o cérebro, o sistema nervoso central, nos exames radiológicos. E existem outros tipos de AVC que comprometem os vasos sanguíneos mais calibrosos do cérebro, que podem dar uma manifestação clínica muito mais ampla e com uma gravidade muito maior. E o tratamento para os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, ele, embora tenha evoluído ao longo dos anos com a descoberta de alguns medicamentos que podem estimular a recanalização, ou seja, a abertura desse vaso sanguíneo cujo fluxo está obstruído de modo geral por um coágulo, então existem medicamentos ou até procedimentos para a retirada desse coágulo para restabelecer o fluxo de sangue. Acontece que esses tratamentos de desobstrução do fluxo sanguíneo em artérias do cérebro, ele precisa ser feito nas primeiras horas do aparecimento dos sintomas do acidente vascular cerebral, o que nem sempre é possível. Então, até o desenvolvimento dos sintomas, até a chegada ao hospital, até o diagnóstico ser feito, confirmado, e a estabilização do paciente para poder passar pelo tratamento, que é bastante delicado, muitas das vezes o tratamento acaba sendo realizado apenas num estágio de tempo um pouco mais avançado, e a chance de trazer um resultado positivo, significativo no quadro clínico dessas pessoas, em termos de redução das sequelas neurológicas, acaba se perdendo. Existe também o risco de complicações dos próprios procedimentos, e um dos riscos maiores é a de transformação de um acidente vascular cerebral isquêmico, onde o fluxo de sangue diminuiu para aquela determinada área do cérebro, na transformação de um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, em cima de uma lesão tecidual por isquemia, às vezes acaba acontecendo com esses tratamentos
uma hemorragia que acaba agravando ainda mais o quadro neurológico. Então é muito importante tentar atuar preventivamente, precocemente, tentando minimizar tanto o risco de desenvolver o acidente vascular cerebral, e isso a gente vai fazer atuando, identificando e atuando sobre os fatores de risco, mas também depois que a gente consegue identificar pessoas que têm um risco mais elevado de acidente vascular cerebral, mais especificamente o isquêmico, usar determinadas estratégias que venham a minimizar os danos ao cérebro de um futuro acidente vascular cerebral que ocorra apesar da intervenção sobre os fatores de risco. Então, existe uma preocupação muito grande em identificar que tratamentos seriam esses que poderiam minimizar não apenas o risco de desenvolver um AVC, mas principalmente minimizar a extensão dos danos quando ocorrer, eventualmente, um acidente vascular cerebral isquêmico. Para isso é importante entender quais são os mecanismos que estão envolvidos na morte dos neurônios, na destruição do tecido cerebral que ocorre durante um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, por causa de uma obstrução do fluxo de sangue numa determinada área do cérebro, como os neurônios precisam de uma determinada concentração de oxigênio e de glicose permanente para sua sobrevivência e desempenho normal de suas funções, a diminuição do fluxo leva a uma diminuição da disponibilidade tanto de oxigênio quanto de glicose. Existe uma área em volta desse ponto onde o fluxo sanguíneo está obstruído, que é uma área mais crítica de lesão, onde vai ocorrer a necrose num espaço de tempo relativamente curto. Mas existe uma outra área mais externa desse foco central da isquemia, da falta de fluxo de sangue, onde os neurônios não morrem imediatamente, eles conseguem sobreviver por um tempo relativamente longo, até que, depois desse tempo passado, esses neurônios também acabam morrendo. Ou seja, a lesão, a área da lesão de um acidente vascular cerebral isquêmico, ela tende a se ampliar à medida que o tempo passa. Então, essas técnicas todas de desobstrução do fluxo, quando dão certo, quando são usadas num tempo hábil, podem restabelecer o fluxo de sangue, a oferta de glicose e de oxigênio e resgatar esses neurônios que estão sob ameaça de morte numa área mais ampla, em torno do ponto central da isquemia cerebral. Mas nem sempre isso é possível. Mas então a gente já sabe que esse processo de diminuição da glicose leva a uma diminuição da produção de moléculas energéticas que são usadas para manter a carga mais negativa dos neurônios e evitar o excesso de atividade elétrica, e justamente a baixa produção de moléculas energéticas faz com que essa capacidade de inibir o excesso de atividade elétrica dos neurônios se perca. Então os neurônios começam a sofrer um processo de descarga elétrica muito mais acelerado do que o normal, muito mais intenso do que o normal. E o principal neurotransmissor que aumenta a atividade elétrica dos neurônios, que é chamado de glutamato, ele leva ao aumento da concentração de cálcio dentro dos neurônios. O excesso de cálcio acaba ativando uma série de enzimas que vão comandar a alteração de uma série de mecanismos celulares que estão relacionados com a sobrevivência. Afeta, por exemplo, a estrutura da mitocôndria, que é uma organela, né, um pequeno órgão que existe dentro das nossas células, que é o local de produção de moléculas energéticas, mas também, se a mitocôndria sofre algum tipo de alteração devido ao excesso de cálcio dentro da célula, a mitocôndria desencadeia um processo de morte da célula. Então, o excesso de neurotransmissor glutamato leva a um excesso de cálcio dentro da célula, que perturba a atividade das chamadas mitocôndrias, prejudicando ainda mais a produção de energia. As mitocôndrias têm a capacidade de, além de produzir as moléculas energéticas para a sobrevivência das células, elas também acabam produzindo muitos radicais livres,
porque é o local da célula onde ocorre uma série de reações de oxidação, para poder então produzir essas moléculas energéticas que são usadas para todas as atividades celulares que demandam uma determinada quantidade de energia. Então, quando as mitocôndrias sofrem algum tipo de dano, aumenta muito a passagem de energia do oxigênio fora de controle dentro das reações das enzimas da mitocôndria, o que gera radicais livres. Então, perturbação do funcionamento das mitocôndrias na isquemia cerebral leva a aumento de radicais livres, que também causam uma série de danos na estrutura e diminuem a chance de sobrevivência dos neurônios. Todo esse processo também acaba levando a uma liberação de uma quantidade muito grande de ferro que fica armazenado em algumas estruturas da célula, que protegem o ferro do contato com o oxigênio, e o oxigênio pode oxidar o ferro e gerar mais radicais livres. Então, por isso, o ferro fica armazenado em determinadas proteínas dentro dos neurônios para poder evitar o excesso de radicais livres. Nesse processo todo de alteração de funcionamento dos neurônios por causa da isquemia, esse ferro acaba sendo liberado dentro do neurônio, aumenta então muito a produção de radicais livres, que se soma então com o aumento da produção de radicais livres nas mitocôndrias que sofreram algum tipo de dano por causa do aumento de cálcio. Então a gente vai vendo que existe uma reação em cadeia, como se fosse um joguinho de peças de dominó, onde uma peça vai levando a uma alteração, né, de outra, e então, no final das contas, a gente acaba tendo a morte dos neurônios, não só inicialmente na área mais central da isquemia, mas ao longo de várias horas e de alguns dias, há uma lesão maior em volta dessa região onde a isquemia foi mais acentuada. Então, é a partir do conhecimento de todo esse processo que existe a possibilidade de intervenção através de uma série de produtos. Então, o uso de determinados antioxidantes que tenham um efeito comprovado de penetrar no cérebro e diminuir, então, a produção e os danos provocados pelos radicais livres, substâncias que tenham a capacidade de impedir a oxidação do ferro ou remover o excesso de ferro que foi liberado dentro das células, também é uma estratégia. E existe uma estratégia que também é de regeneração do tecido que morreu. Então existem células que são células tronco neurais dentro do nosso cérebro. Elas não são encontradas em quantidades muito pequenas. Calcula-se que cerca de 10% das células do cérebro de um adulto, na verdade, são células tronco, que podem dar origem a vários tipos diferentes de neurônios. O problema é que a capacidade dessas células realmente se transformarem em neurônios justamente na área onde os neurônios morreram, a capacidade disso acontecer é muito pequena. Então é preciso compreender melhor como que é esse processo de ativação e de multiplicação dessas células, da migração dessas células para o local da lesão isquêmica, onde os neurônios morreram, e como que elas podem se diferenciar nos vários tipos de neurônio, porque existem centenas de tipos diferentes de neurônios. Então, uma área específica que sofreu uma lesão e os neurônios morreram naquela área, não é uma área que tem apenas um tipo de neurônio, são muitos tipos diferentes. O conhecimento nessa área tem se ampliado muito, já se conhecem várias substâncias que têm a capacidade de estimular a proliferação dessas células tronco neurais, a migração delas e também a transformação dessas células em neurônios maduros. Uma coisa que gera uma certa, embora seja muito difícil esse processo, interferir nesse processo, e a gente não sabe ainda muito bem como fazer isso, mas existem algumas evidências muito interessantes. Então, por exemplo, já se sabe que durante a formação do cérebro, essas células-tronco vão se multiplicando e vão originando neurônios, e ao mesmo tempo em que elas vão proliferando, elas vão migrando e deixando para trás um prolongamento, que são os axônios. Não existe um tipo de tratamento que vem sendo proposto já há vários anos e que ainda não mostrou um resultado eficaz, que é o uso de células-tronco injetadas diretamente no local da lesão.
Essas células-tronco não são as células-tronco do cérebro, são células-tronco de outras partes do corpo. Algumas dessas células têm até a capacidade de se transformar em neurônios, mas elas não conseguem formar os prolongamentos que vão fazer a conexão de uma determinada área do cérebro com outra área do cérebro, ou seja, estruturando esses circuitos, integrando essas células dentro dos circuitos para fazer a reposição das células dos neurônios perdidos. Então, colocar simplesmente célula-tronco no local da lesão e querer que ela faça as conexões com outras áreas do cérebro, eu acho que é querer demais, e de fato isso não tem acontecido com as pesquisas que estão sendo feitas. Mas o conhecimento de que durante a formação do cérebro, as células-tronco do cérebro elas vão migrando para o seu local definitivo e vão deixando para trás o prolongamento ligado ali, fazendo conexão com o ponto onde depois, no cérebro formado, vai ter a conexão das duas áreas diferentes do cérebro, então é interessante entender esse processo, porque essas células, inicialmente, elas vão proliferando através do contato com outras células que existem no cérebro em formação, que não são neurônios, não são células que têm atividade elétrica ou de transmissão de impulso elétrico, e elas vão se orientando como se fosse uma espécie de corda guia. Então, as células-tronco do cérebro, elas encostam nessas outras células que não têm atividade de transmissão de impulso elétrico e vão caminhando por ali, indo em direção ao seu destino. Essas estruturas elas estão se mantendo. Então, as células que estão num determinado ponto, nem todas as estruturas de uma área isquêmica, nem todos os neurônios de uma área isquêmica foram completamente destruídos. Seus prolongamentos ainda estão lá e outros neurônios não se perderam, não morreram. Então, aproveitar esse trajeto dos neurônios que já existiam é provavelmente uma das estratégias para aumentar a possibilidade de células-tronco chegarem ao local da lesão. Elas iriam, então, sendo guiadas pelos prolongamentos dos neurônios que sobreviveram. Isso leva meses, na verdade, para acontecer. A migração dos neurônios dentro do cérebro em formação ou no cérebro adulto é um processo muito lento, pode levar meses. E então descobrir quais são os estímulos para que essas células se multipliquem e se tornem ativas no seu movimento ao longo do cérebro para então se diferenciar lá no local de destino nos neurônios necessários, é isso que está sendo um grande avanço nas pesquisas básicas de formação do cérebro e que podem ser aplicadas provavelmente no tratamento do AVC. Já existe o conhecimento de muitas substâncias que têm essa capacidade. Alguns são aminoácidos que interferem na transmissão dos impulsos elétricos das células, inclusive das células-tronco do cérebro. Entre esses aminoácidos estão a taurina, a glicina e algumas outras substâncias que não são propriamente aminoácido, mas são precursoras de aminoácido que também podem ser usadas, e o uso dessas substâncias é considerado bastante seguro, tanto desses aminoácidos como, por exemplo, da N-acetilcisteína. Então, essas substâncias todas podem ajudar cada uma do seu modo a refazer uma série de estruturas que foram danificadas no processo do AVC isquêmico. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.